A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 2, a autoridade da Bíblia. O livro mais lido e vendido em todo o mundo é a Bíblia Sagrada. Segundo a Sociedade Bíblica, ela foi traduzida para quase 3.000 idiomas e ocupa o primeiro lugar há anos. Estima-se que mais de 3,9 bilhões de exemplares tenha sido vendido no mundo. Isso é uma informação aí de 2020. A palavra Bíblia ela foi usada pela primeira vez por João Crisóstomo no século IV depois de Cristo e significa conjunto de livros. O primeiro livro impresso com a técnica de Gutenberg foi a Bíblia. Antigamente era tudo escrito à mão, ia fazendo cópias à mão. E com a máquina aqui, com a impressão de Gutenberg, essa técnica de Gutenberg era um pouco mais rápido e não precisava estar escrevendo, era realmente uma impressão. E o trabalho da primeira Bíblia começou em 23 de fevereiro de 1455 e demorou 5 anos para terminar. Atualmente, existe cerca de 60 Bíblias de Gutenberg espalhadas pelo mundo, 12 que foram em pergaminho e 48 em papel. Na Alemanha, é possível a gente encontrar aqui alguns exemplares dessa impressão aí de Gutenberg, que fala Bíblia de Gutenberg, e ela está em universidades lá da Alemanha. A formação da Bíblia. A Bíblia foi escrita no período de aproximadamente 1.600 anos. Então, daqueles os primeiros escritores, começou até o último do livro, foi em torno de 1.600 anos. Ela foi escrita em 3 idiomas, o aramaico, o hebraico e o grego. E cerca de 40 autores de diversas classes sociais e que vivenciaram épocas diferentes. E a gente vai ver nessa aula que isso aqui comprova cada vez mais que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. A gente vai ver a autoridade, a autenticidade da Bíblia. Porque sendo escrita num longo período, com esse monte de autores, 40, que vivenciaram em épocas diferentes e tudo mais, mas ela tem o quê? Ela tem, assim, quando a gente lê a Bíblia, a gente não vê nenhuma divergência. A gente vê que ela é completa, que uma coisa confirma a outra. A Bíblia explica a própria Bíblia. E isso é muito interessante. Examinar a Bíblia. Quando nós temos aqui, vamos pensar nos dias de hoje, a gente tem a Bíblia, a gente está ali com todos os livros, a gente não basta ler, a gente tem que fazer o quê? Examinar. E quando eu falo examinar aqui, não é ficar questionando se ela está certa ou está errada. Não, nós cremos que a Bíblia é o quê? É a palavra de Deus, como a gente falou na aula passada. Não é que a Bíblia contém a palavra de Deus, a parte é a palavra de Deus. Não, nós acreditamos que realmente a Bíblia ela é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ok? Vamos ver um versículo aqui, está lá em Atos capítulo 17, do 10 a 11, que nos diz: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Então Paulo e Silas foram para a sinagoga, começaram a pregar, começaram a falar a palavra, e o que eles faziam, esses cidadãos de Bereia? Eles começavam a confirmar nas escrituras. E olha que para eles não era fácil, porque não era a Bíblia como é hoje. Como que era antes? Eram os pergaminhos. Então eles ficavam ali comprovando se eles estavam pregando era verdade. Hoje nós sabemos o que está na Bíblia, realmente é verdade, é a palavra do Senhor. E como eu já disse, a gente não vai questionar a veracidade da Bíblia. Quando nós vamos examinar a Bíblia, a gente tem que examinar com o quê? A nossa vida. Se o que nós estamos vivendo está de acordo com a palavra de Deus. E lógico, quando nós ouvimos uma pregação, se alguém pregar alguma coisa, se alguém falar alguma coisa que está fora da palavra, a gente tem que rejeitar. A gente só pode aceitar a pregação, a palavra que está vindo conforme a palavra de Deus. Amém? Aqui também lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17 nos diz assim: Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha que interessante. A palavra de Deus é para quê? Para nos ensinar, para nos corrigir, para nos mostrar o caminho correto. E o Senhor, Ele quer o quê? Que a gente seja aqui perfeito. E que a gente seja perfeitamente instruído em toda boa obra, tudo que a gente vai fazer. Isso é por quê? Por intermédio
da palavra. Olha, por isso podemos considerar a Bíblia como a nossa regra de fé. É por meio dela que conseguimos medir a nossa vida e verificar se estamos no caminho correto. E olha também que interessante, a Bíblia fala para que o homem examine ele próprio. Nós temos que examinar a nossa vida conforme a Bíblia. E para a gente conhecer o que está na Bíblia, a gente precisa o quê? Examiná-la. Não apenas ler de uma forma corriqueira, mas é ler com atenção, ler meditando, fazendo as ligações, né, com os textos bíblicos, prestando atenção na palavra que o pastor está pregando, né, e a gente vendo aqui na Bíblia. Isso vai fazendo o quê? Que a gente cresça cada vez mais e a gente venha conhecer mais e mais o Senhor. A autenticidade e a autoridade da Bíblia. A Bíblia possui harmonia e unidade. Embora escrita por diversos homens de níveis culturais diferentes, de várias épocas, não há divergência. A Bíblia não há nenhuma contradição nela. Cumprimento de profecias. Diversas profecias já foram proferidas muitos anos antes e as mesmas já aconteceram. E a gente sabe que tem muitas profecias que ainda vai acontecer. E nós cremos que vai acontecer, porque ela é a palavra de Deus, foi o Senhor que inspirou, né? E Ele nos revelou ali. E a gente já tem prova do quê? De outras profecias que foram feitas e elas já foram cumpridas. Jesus deu testemunho das Escrituras. Lá em Lucas 18:31, olha só. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. Jesus está falando aqui que vai acontecer tudo que estava escrito ali nas Escrituras bem antes dele nascer, e as coisas já estavam ocorrendo. E lá em Lucas 24:44 diz assim, ó, E disse-lhes: São essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então Jesus está falando, então, assim, olha, está sendo cumprido, está acontecendo tudo aquilo que foi profetizado sobre mim. Ainda continua aqui na autenticidade e autoridade da Bíblia, né? A palavra de Deus é como uma espada que penetra na divisão da alma e do espírito. Está escrito aonde isso? Lá em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra do Senhor ele vai lá na divisão da alma e do espírito, onde ninguém consegue chegar. Mas ela vai, e aí a gente começa a ter para discernir, ela é apta, né, para discernir os pensamentos e intenções do coração. A Bíblia não é de origem humana, mas vem de Deus. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 20 e 21. Ou seja, tudo que está escrito ali foi inspirado por Deus, não é de origem humana. Não foi o homem que quis escrever, mas sim o Senhor que inspirou que eles escrevessem tudo aquilo que ele queria que revelar a nós. E aqui vem uma coisa muito interessante, o tema central da Bíblia. O tema central de Gênesis e Apocalipse é o Jesus, o Salvador, que redime o homem dos pecados. Se nós olharmos todos os livros da Bíblia, a gente vai encontrar, lógico que alguns de uma forma muito clara, muito explícita, outros está ali nas entrelinhas, mas a gente consegue entender, o Espírito Santo nos ajuda a compreender os textos. Essa é a parte mais importante, que Jesus é o nosso Salvador. E aí nós estamos chegando aqui na nossa conclusão. Deus revela a sua vontade nas Escrituras e deseja falar conosco através da Bíblia. E nela podemos encontrar os conselhos para as decisões mais importantes da nossa vida. Sendo que a principal é o quê? É reconhecer a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A pessoa pode conhecer a Bíblia, ter lido de Gênesis e Apocalipse, todo ano ela lê, já leu 1000 vezes. Mas se ela lê e ela não entender que Jesus é o único e suficiente Salvador, nada de valeu. Porque a Bíblia a gente tem que ler,
tem que examinar e tem que praticar. Tem que entregar o seu coração ao Senhor Jesus, porque Ele é o tema central e Ele é o nosso Salvador. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe.